Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Já deixa aquela borrachada no like e aquele cavalo de pau maroto nos comentários. Bora pro vídeo. No vídeo de hoje tem trazer pra vocês duas coisinhas que ainda não olhei, tá? Só tipo assim, dei uma visualizada por cima. Não tive tempo de poder estar olhando elas direito. Queria olhar elas com vocês. Bora pro unbox? Vou estar deixando a câmera um pouquinho mais próximo por conta que eu queria gravar em primeira pessoa, mas infelizmente eu não tenho tripé para isso. Vem dentro de outra caixa, já gostei. Aqui, família, a gente tem um sistema de ventoinha. Tenho certeza que isso daqui vai suprir a nossa necessidade. É uma ventoinha de 12 volts, 80 watts. Elas são 10 pás, tá bom? Deixa eu ver se veio mais alguma coisa na nossa caixa. Não veio. Veio até bem embalada. Ela tem um plugzinho, família, daquele plug que eu apresentei para vocês da nossa trava elétrica. Eu comprei ela com o tamanho de 14 polegadas, tá bom? Eu não vou ter a régua aqui para medir para vocês agora, mas eu consegui arrumar, né? 30... 40. Cara, acho que vai suprir a nossa necessidade, porque ela tem 40 centímetros, né? De uma ponta a outra. Ela veio com isso aqui que eu acho que deve ser onde você vai prender os parafusos, tá bom? Não tenho paciência, então bem na onde você vai prender os parafusos, aqui mesmo. Dá um foco, ó. A gente vai prender, eu vou fazer em todos e aí eu volto com vocês. Voltamos, família, dá uma olhada, consegui colocar todos aqui bonitinho, tá? Eu coloquei invertido, tá? O primeiro. E aí eu fui lá e fiz certinho aqui agora, ó. Coloquei todos nos pontinhos. Porque a nossa ventoinha ela vai ficar assim, de frente com o nosso radiador. É que eu joguei a caixa ali pra me dar uma explicação. Mas o radiador aqui, ela vai ter que ficar assim, grudada no nosso radiador. Isso daí ao longo do vídeo vocês vão ver. Eu vou ensinar, família, o jeito completo da gente poder estar instalando ela, tá bom? Tem muitas pessoas aí que só posta ela e fala como é que liga o relé e acabou. Aqui também nessa outra caixa, eu abri aqui agora, veio duas peças, não veio mais nada, jogamos ali. Isso daqui é uma peça de ferro, robusta, né? Acho que bem difícil de amassar, mas a nossa intenção não é amassar peça, né? Óbvio, família. Aqui tá a rosca da onde a gente vai colocar o nosso cebolão. Aqui veio duas abraçadeiras. Tem gente que fala que isso é mangote, mas família, mangote, se eu não estou enganado, é aquelas mangueiras próprias para turbo até. Me corrijam se eu estiver errado, tá bom? Ó, duas abraçadeiras de mangueira e o nosso cebolão. Família, agora vem uma parte muito importante para vocês aí que tem Opala, tá? Se o seu Opala for a álcool, eu recomendo de 9,2 a 8,7, ou seja, o cebolão vai acionar com 9,2 de temperatura e vai só descansar com 8,7, ou seja, descansar que eu digo que ele vai desligar a nossa ventoinha, tá? Como o motor do Opala é um motor que é tão quente, eu acho que quando acionar a ventoinha vai demorar bastante tempo até ele desacionar. Eu já vi gente que coloca no Opala um cebolão de 86 a 7,5, se eu não estou enganado é 86 a 7,6. Tudo daí, família, é para Opalas a gasolina. Porém, contudo, entretanto, se você acha que o seu carro está esquentando demais, você pode colocar ele sim, sem problema nenhum. A única diferença que vai acontecer é que o cebolão do 86 até o 7,5, ele vai abrir muito mais cedo do que o 9,2, certo? Tem a questão também de como os combustíveis no carro funcionam, tá bom? Tem carro, família, que com a álcool ele tem que funcionar na temperatura 90 certinho, que é aquela temperatura no meio. Inclusive eu trouxe até uma imagem aí para vocês terem uma noção. Vendo que essa imagem ela funciona como se estivesse no meio, certo? Ali é a temperatura ideal de trabalho do motor. Isso eu estou falando dos carburadores a álcool, do carro a álcool, tá bom? A gasolina é um pouquinho mais baixo, tá bom? Então é aí onde você vai colocar um cebolão mais baixo, que é o do 86 até o 7,6 ou 7,5, tá bom, família?
Então é isso, acho que vamos partir para a instalação. Porém, contudo, entretanto, eles não falam também, e eu acho que eu acabei deixando aqui. A gente vai precisar de um porta-fusíveis, família. Se você tiver um porta-fusíveis aí na sua casa, caso você não tenha um porta-fusíveis, dá para você fazer um. Pode fazer com esses terminalzinhos aqui, ó. Ele suporta os fusíveis, certo? Esse meu aqui, ele tá aqui. Possa ser que eu troque por um bem mais forte, né? Um mais robusto. Porque esse daqui eu acho meio ralezinho, família. Dá uma olhada. Ó. Então é isso, meus queridos. Aqui um box feito. Bora pro vídeo. Já aqui no nosso motor, família, certificamos que a ventoinha vai ser colocado na frente do radiador e não aqui atrás, tá bom? Iremos remover o radiador para que possamos fazer essa adaptação. Com o radiador fora do lugar, família, a gente irá pegar nossa ventoinha e uma chave de fenda ou uma Phillips e começaremos a marcar aonde iremos fazer pequenos furos ou orifício, como você preferir, tá bom? Certifique-se que não vai pegar nas colmeias, família. O que seria a parte das colmeias? Dentro do nosso radiador consiste em vários lugares que passam caninhos. Esses são os lugares que passam os caninhos de águas, tá bom? Aqui, ó, coloquei, ó, e pode ver que não estava tão centralizado. E um dos furos iria acarretar em cima de dos caninhos da nossa colmeia. Então foi onde eu recentralizei e resolvi perfurar. Aqui já coloquei um parafuso, família, atravessado, tá bom? De um lado a outro. Pode ver que um dos lugares não recentralizou o parafuso, por quê? Porque não deu espaço para pegar e se eu tivesse que furar, iria furar a colmeia. Acabei, família, não falando como é que fura o nosso radiador. Você só vai colocar a ventoinha recentralizada bonitinho, de uma forma que esses furos não peguem nenhum caninho da colmeia, certo? E você só vai empurrar a chave de fenda e logo em seguida colocar um parafuso de uma ponta a outra com porca e arruela, tá bom? Para dar mais pressão e garantir que o trabalho vai ficar 100%. Aqui vamos fazer a reconexão dele tudo de novo para a gente poder medir, tá? Tanto lá embaixo quanto aqui em cima. Com o nosso caninho, que vai ser a adaptação do nosso cebolão, iremos fazer uma breve medida, mas cara, pode arrancar aí um dedo e meio a 2 dedos certinho, que não vai ter erro, tá bom? Pode colocar tanto na curva quanto ali. Pode usar o meu de exemplo. Aqui eu deixei as abraçadeiras fora para vocês terem uma noção, tá bom? Agora, ó, arranquei mais ou menos um dedo e meio aqui. Só você fazer o mesmo, família, não vai ter erro. Aqui eu apertei todas as abraçadeiras, deixei forte, até porque, família, aqui vai passar pressão. Então, pelo amor de Deus, deixa tudo bem vedadinho, tudo certinho, para que não tenhamos problemas. Na parte elétrica, família, eu puxei um fio direto do positivo da bateria, tá bom? Passei por baixo da parte do bigodinho, mas isso daí no seu carro você pode achar o melhor lugar, tá? A gente vai colocar ele no nosso porta-fusível, do nosso porta-fusível a gente vai subir para o cebolão, tá bom? E do cebolão a gente vai mandar diretamente para o nosso relé, beleza? Vem comigo que a gente... Aqui pode ver que eu fiz exatamente o que eu acabei de explicar. Subi um fio diretamente para o nosso cebolão. Do nosso cebolão vamos estar adicionando um fio que vai para o nosso relé. Então nas duas pontas você tem que ter aquele pino fêmea, tá bom? No qual pode fazer a conexão sem dar problema, família, porque quando a gente coloca ele só amarradinho ali no relé, fica ruim. Família, aqui no nosso pino 87 a gente vai jogar um ponto positivo da nossa ventoinha, tá bom? Ela vai ser o sinal da nossa ventoinha, ou seja, então você vai escolher o azul ou o preto. Aí eu não sei como é que vai ser a sua ventoinha para fazer isso, tá? E aqui ó, no fio 86 você vai jogar no negativo. O pino 30 você vai jogar um positivo também. Vou estar deixando um esqueminha para vocês agora. Aqui meus queridos, para a explicação não ficar um pouco vaga, o processo é o mesmo. Esse botão preto e vermelho que vocês estão vendo, vamos supor que seja o nosso cebolão, fechou? Você vai pegar o fio positivo, vai colocar um porta-fusível nele, tá bom? Antes, bem no meio, antes de chegar na parte vermelhinha que seria o cebolão. E aí você manda pro cebolão. A outra ponta do cebolão você vai mandar pro 85, certo? Fechou?
você vai pegar e vai fazer um jump no 30, que seria um positivo da bateria também. Coloca ela antes de chegar no nosso porta-fusível. Fechou? O 87, família, ele vai ser o nosso ponto de sinal, ou seja, ele vai direto para a nossa ventoinha. E o nosso 86 é o que vai ser o nosso negativo, tá bom? E se você quiser fazer um jump da ventoinha do 86 do negativo, pode fazer também. Vamos recapitular, tá bom? Mandei um fio positivo direto para o nosso porta-fusível. Do porta-fusível, eu subi um desses fios aqui, ó, que eu vou puxar ele, ó, para vocês terem noção. Subi ele para o cebolão. Fechou? Um fio só para o cebolão. O outro fio que vai do cebolão, a gente vai mandar para o nosso pino 85 do nosso relé. Fechou? E o pino 30 já vai estar interligado aqui, ó, nesse jumpzinho que eu fiz, só que antes do nosso porta-fusível. Já o nosso pino 86, a gente vai jumpear ele ou com o nosso negativo da nossa ventoinha, ou você já pode pregar na lata mesmo, igual eu fiz. Eu fiz com os dois, tá aqui tanto da ventoinha quanto o do relé. Tá bom? E o nosso 87, ele é o positivo da nossa ventoinha, ou seja, ele é o sinal, tá bom? Cara, só vocês voltar um pouquinho o vídeo aí e ver o esquema que, cara, vai estar simples para vocês, mastigado. Eu tava tentando ver uma melhor forma de fazer o teste, só que eu não consegui esquentar o carro até o cebolão, então eu encostei um fio no outro e... Família, vocês podem ver que eu tive que fazer o teste aí encostando os dois fiozinhos que iriam pro cebolão. Vou estar deixando duas dicas para vocês, tá? Primeira dica é o seguinte: se caso você está com problema de bateria igual eu estou, porque a minha bateria precisa ser trocada, você não precisa deixar literalmente o cabo de alimentação do positivo diretamente na bateria. Vocês podem colocar ele num poste-chave. Por que num poste-chave? Quando a gente deixa direto, muitas vezes a gente para o carro. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei para vocês que ela vai acionar com 9.2 e só vai desligar com 87, 86? Esse é um tempo muito longo. Tenho quase certeza que o tempo é um pouquinho longo, ainda mais pela quentura do motor. Se você parar seu carro e a ventoinha disparar, basicamente vai ficar, eu acho que de uns 5 a 10 minutos, mas vai ficar a ventoinha ligada, então isso pode puxar uma carga excessiva da sua bateria, fazendo com que você possa ficar na mão. Muda o ponto de positivo para um poste-chave, então quando você desligar a poste-chave do carro, o carro não vai acionar a ventoinha. E se tipo assim, de repente você for sair com ele logo em seguida, assim que você ligar o carro, ele vai ligar a ventoinha, por conta que o motor está na temperatura excessiva ideal para o acionamento. A outra dica, família, que eu dou para vocês é o seguinte: se caso vocês quiserem deixar ela manual, eu recomendo e não recomendo. Ela manual, você tipo assim, de repente você sentiu que a temperatura do seu carro lá chegou no meio, passou do meio um pouquinho, você pode ir lá e acionar ela através de um botão. Você vai grudar ali no painel ou algo do tipo. A ligação permanecerá a mesma, só que a única diferença é que ao invés de pro cebolão e do cebolão e pro relé, esses dois fios que você ligou, você vai ligar num botão. Você vai ligar um positivo direto lá no que sai do porta-fusível pro botão, e do botão você vai mandar pro relé. Eu espero ter ajudado de verdade com essa dica, e eu gostei da ideia de a gente ter uma segunda ventoinha pro opalão. Se caso você ainda teve um pouquinho de dúvida, volta lá no esqueminha. O esqueminha vai ser o mesmo para todo tipo de ligação que você for usar usando positivo. Caso for fazer em negativo, é só inverter. Tem vídeos na internet explicando como funciona os relés. A explicação que eu dei, acho que ficou de suma interessante, acho que ficou bem explicativa. Família, perdi o fechamento do vídeo, mas vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever e dar like. Um grande abraço a todos e até a próxima.